Curso de Programação em Linguagens, aula 36. Nós vamos ensinar a vocês o Quicksort utilizando array de char. Ordenar números é uma moleza, porque a comparação é direta, porque ela é numérica. Mas a comparação de char, principalmente nesse tipo de array aqui, que é um array de pointers de char, né, dá o maior trabalho. Por quê? Porque o comando string compare, vocês vão ver aqui, ele compara, olha aqui o que ele faz. Ele compara variáveis char do tipo array declarado, ou seja, de tamanho fixo, tá? Uma cadeia de caracteres, mas de comprimento definido, o que para ele é muito mais fácil, tá? Então, na ordenação aqui dessas strings de comprimento variável, nós vamos esbarrar nisso, correto? Por isso que nós precisamos de um exemplo grande, uma explicação também trabalhosa, que vocês vão ter que prestar bastante atenção, né? Porque, repito, ordenar números com o Quicksort é rapidíssimo. Qual que é o espírito do Quicksort? Vocês estão vendo aqui 8 itens, né, numerados de 0 a 7. Então, ele usa um pivô no meio. Ele parte a primeira vez em 2 pedaços. Está aqui a conta, ó. Menor índice somado ao maior índice dividido por 2. Cai em 3, não cai em 4, porque você está começando de 0. Mas não tem problema, porque o item 3 é exatamente o quarto. Poderia ser também esse, ó. Os dois podem ser considerados meio, Maria e Baco, né? E as sequências, estão vendo, está totalmente desordenada para dificultar bastante o trabalho do ordenador, produzir bastante loops positivos. Correto? Então, o espírito dele é partir um arquivo em 2 pedaços, depois 4, depois 8, até que os vetores se encontrem, tá? Os ponteiros de um lado e de outro se encontrem. Um ponteiro vai decrescer para lá e esse ponteiro aqui vai crescer para baixo, tá bom? Então, esse vai decrescer para cima, esse vai crescer para baixo, até que eles se encontrem. Vocês vão ver que tem um teste no programa para isso. Correto? Então, esse é o espírito da coisa. Por quê? Vocês vão perguntar assim, mas isso acelera? Acelera sim, porque ele tem que fazer ordenações sobre pedaços cada vez menores, né? E ele vai subdividir isso em loops esquerda, direita, então isso acelera sobremaneira o software, tá? Isso aqui é uma ideia de gênio, correto? Ele é muito parecido com o Shell Sort, se vocês quiserem ir na literatura, só que ele conta o número de elementos. O impressionante é isso, ele não vai swapando os elementos, não. Ele faz por contagem. Correto? Então, vamos partir aqui para o programa, mostrar as marcações no programa para você. Bem, vamos mostrar o programa agora. Primeiramente, ele tem o protótipo da função. Quicksort, ele vai chamar assim. Char de A contém o nosso vetor. O left é a esquerda e o right, que é a direita. Eu falei, um contador vem da direita, decrescendo, um contador vem da esquerda para a direita, crescendo. Correto? Essa aqui é a função que faz a comparação, conforme eu expliquei, por todos os problemas que nós já passamos, né? Eu tenho que transformar um índice, um item que vem do array, em um buffer, né, char, né, um char pointer de comprimento definido, né, e esse aqui eu já posso dizer para vocês, é o nosso pivô, esse char de x aqui.
é o elemento pivô. Eu mostrei lá na lista a Maria, da primeira vez, né? Então, vem os dois e ele faz a comparação. E string compare devolve -1 se esse aqui for menor do que o pivô. Devolve 0 se o elemento for igual ao pivô. E devolve 1 se esse elemento aqui for maior do que o pivô. Correto? São os 3 valores possíveis devolvidos pelo comando string compare. Tá certo? Então, vamos lá explicar o corpo do programa. Um char pointer, que vocês sabem agora que é um array bidimensional de caracteres, né? Que vai ser a nossa lista. Lembrem-se, isso aqui são constantes chars, tá? Por isso nós estamos fazendo essa complexidade de jogar em buffer ali a função de comparação, tá? Bem, então aqui os elementos nós marcamos aqui no define um max, né? 8 elementos, 0 a 7. Confere, tá? E vamos chamar a função quicksort com o vetor, né? O left e o right, tá? O right é o número de elementos, -1. Até aí tudo bem? Bem, no final, na saída, nós vamos imprimir os elementos ordenados, acaba o programa, pronto. Se fosse só isso, né? Tava muito bom, né? Agora vamos ver o que a função quicksort faz. Então, muita paciência, abram bem os seus olhos. Então, eu preparei aqui vários slides com as transições que nós vamos fazer, ó. Essa aqui é a última, para vocês verem o que vai acontecer, tá? Mostrei aqui a condição inicial, o cálculo do pivô, ó. Vocês vão ver lá no programa. Então, vamos lá. Bem, declarei várias variáveis inteiras aqui, ó. I para a esquerda, J para a direita, uma variável aqui Y para o meio, uma variável rest, um contador de loops, e as nossas tradicionais variáveis aqui, char, pointer de array. Bem, então o contador I, ele vem com o valor esquerda, o contador J vem com o valor direita. Foram definidos aqui em cima, tá? Nós temos o max, nós vamos fazer uma divisão por 2, tá? Aqui. Fazer uma divisão por 2 para obter aqui os tamanhos, correto? Bem, mas o I começa com 0 da chamada aqui, ó. Nós fizemos a primeira chamada, aqui, ó. E começa com 0, J com max -1, ou seja, 0 e 7. Os contadores estão nos extremos, tá? Eu vou dar as metáforas para vocês saberem. Bem, aqui na variável buffer nós vamos jogar o pivô, ó. Aqui ele está falando, pivô é X. X é char de buffer, para ficar bem tipificado. Por quê? Porque nós não estamos, no futuro, nós não vamos usar constante de char, como estamos fazendo aqui. Isso aqui é const char, tá? Mas acontece que vocês vão receber os valores, provavelmente de arquivo CSV, para ordenar, etc e tal. Banco de dados Oracle, ou então o MySQL, etc. Então, vamos trabalhar sob as piores condições para a gente poder ter êxito. Bem, então ele colocou ali já o nosso pivô, né? X. Então ele faz uma impressão aqui detalhada, ó. Como que começou? A cada chamada, esse quicksort vai ser chamado várias vezes. Aproximadamente a raiz quadrada vezes dos números de elementos, do número de elementos do nosso array, tá?
Então ele imprime o I, o J para vocês, o meio, tá? Que seria o quê? A conta left mais right dividido por 2. E o pivô, tá? Em char de buffer. Correto? Então, da primeira vez, vamos mostrar isso lá na impressão para vocês guardarem. Ele vai imprimir quem pra gente? Ó, aqui, esse primeiro diagnóstico. I igual a 0, J igual a 7, o meio é 3, e ele pega o pivô Maria. Conferindo, índice 3 é Maria, tá? Então tá aí para vocês verem como que se iniciou a coisa, quem que é o pivô e tal. Toda hora nós vamos colocar pivô. Aqui, comentado coisas das versões anteriores para vocês rememorarem, tá? Bom, então nós vamos ao nosso grande loop aqui, ó. Enquanto I menor ou igual a J. O que que significa isso? Um ponteiro sai daqui e sobe. O outro ponteiro sai daqui e desce, tá? Um não pode passar por cima do outro, por isso que a condição é I menor ou igual a 7. O I pode, à vontade, vir aqui, ó. Ele poderia até invadir esse campo, tá? Mas ele não pode exceder o J, tá certo? E o J vai vir andando também, tá? Ele pode ser igual, vocês vão ver que uma hora ele para na Maria aqui, tá certo? E tenta fazer o swap da Maria com a Maria, correto? Então isso precisa ficar bem guardado aí. Condição inicial, então, I igual a 0, J igual a 7, o primeiro meio e o pivô, Maria. Tá certo? Ó, vejam em outro ponto aqui, ó. Meio igual a 1, estão vendo? Outro pivô declarado. Mas pode deixar que nós vamos seguir aqui direitinho com vocês, tá? Então vamos lá. Com o pivô Maria, ele começa a avançar, né? Tá com esses valores, né? Só que ele, para o primeiro loop, vamos mostrar aqui no programa. Primeiro loop, primeiro teste, tá? Se o A, vocês viram que isso aqui quer dizer que o menor, não, o da esquerda, né, é menor do que o da direita, tá certo? Então ele está comparando com um pivô. Quem aqui? Quem? Vânia é menor do que pivô da primeira vez? Não. Tá certo? Não. Então, da primeira vez, I permanece o mesmo, 0. Do outro lado, tá? Vindo da direita para a esquerda, o A índice J é maior do que o pivô, né? Quem que é o A índice J da primeira vez? Calígula é maior do que Maria? Alfabeticamente? Não. Por isso que os dois acabam da primeira vez com os mesmos valores. Tá certo? Aí vamos ao teste de swap, tá? Vamos ao teste de swap. Em que condição que faz o swap? Quando I menor ou igual a J, tá certo? Dessa vez aconteceu isso, porque está a condição contrária à satisfatória. Tá? Realmente quem fez esse algoritmo é um gênio. Tá certo? Realmente é preciso fazer a troca. Vocês estão vendo, ó. Ele colocou a condição contrária de andamento. Ou seja, esses dois itens aqui, ó, em relação ao pivô, eles estão certos. O desejável é que Vânia estivesse aqui embaixo de Maria, tá? E que Calígula estivesse antes de Maria, correto? Que ela tem que crescer assim foneticamente, né? Alfabeticamente. Por isso que é preciso fazer esse swap, tá? Então, realmente ele fala, ó, vamos swapar a Vânia com Calígula. E eu vou mostrar lá no slide. Esse é o inicial, gente, deixa quieto.
e vamos trocar Vânia com Calígula. Certo? Trocamos a Vânia com Calígula. Correto? Beleza até aí? Não vamos mexer mais nesse, tá? Na próxima vez nós vamos mexer nesse slide aqui. Então vamos lá. Bem, aí eu coloquei os valores de fim, né, impressos lá no programa. Aí, na nossa ida lá, aqueles dois duales, um trata da esquerda, outro trata da direita, né? Vamos ver o que aconteceu no lado esquerdo, porque eu falei, ele faz o sort dos dois lados, independentemente. Bem, no lado esquerdo, né, no segundo loop, ó, observe um contador de loop, ó, tá aqui dentro, eu botei. Tá? Aqui no programa está escrito, ó, WF, né, %i vai ser substituído por CT loops. Eu tive esse cuidado para vocês terem um controle, ó. Quero que vocês vejam tudo como se estivesse num debug. Então, da primeira vez, o A índice I, né, do lado esquerdo, ele está menor do que o pivô, que é a Maria. Porque agora nós estamos nessa condição. Foi trocado, ó. Estava assim, houve um swap de Calígula com Vânia, e agora está percorrendo mais uma vez o array, com os índices I e J deixados conforme o algoritmo dele. Então agora Calígula é menor do que Maria. Tá certo? Então, o final left, né, mostra que o valor final é 2. Tá certo? E depois nós vamos ter tratamento para o J. Então ele passou por um Nero maior que Maria e um Netuno maior do que Maria, né? Então deixou o contador em 2. Não, esse é do lado left. Do lado direito, Nero e Netuno foram maiores do que Maria, ou seja, testou condição verdadeira. O J ficou em 4. Tá certo? Para vocês entenderem aí, né? Ele estava em 7, foi para 6, 5, e depois do swap, eles ainda são exagerados de 1, ó. O I ainda é somado 1 e o J menos menos. Então vamos fazer o swap que ele mandou fazer, ó. Ele vai mandar fazer aqui, ó. Fizemos Vânia com Calígula, agora swap do Zeus com Baco. Então vamos fazer lá, ó. Swap do Zeus com Baco. Estamos, peraí, no segundo tempo, fiquei para o terceiro. Swap do Zeus com Baco. Só preciso pegar aqui, porque eu já... Vejam como tá. As coisas estão indo para os seus lugares. Esse é um algoritmo de gênio, porque ele fez por contagem. Correto? Vejam agora que tem outra jogada de gênio deles. Os contadores são incrementados, decrementados, né? Os dois pararam no 3, né? Mas ele pega a condição de I menor ou igual a J. Tá certo? É uma jogada de gênio, porque ele tem que fazer com que os contadores sejam aqui, ó, decrementados, tá? Por quê? Senão ele continuaria em loop infinito aqui, correto? Se ele colocar só I menor do que J, o I está menor do que J,
ele não faz esse incremento no I, nem o decremento no J, eles não se encontram, o loop nunca se acaba, tá? Aí ele fala assim, qual que é o problema de eu fazer o swap de um item, né, o pivô, com ele mesmo? Nenhum. E ele ainda ganha, porque ele posiciona, olha aqui, ó, o I e o J acabam colidindo, né? O I acaba ficando maior do que o J, e este loop do while, o primeiro loop do while aqui, né? Ele é interrompido, tá? Aí acaba e a função vai ser chamada de novo, tá? Senão ele nunca acabaria, porque agora é o momento de redividir o array, correto? Aí nós vamos partir agora para os dois, para tratar cada metade, tá? Fazer a mesma coisa nas metades do nosso negócio aqui, tá bom? Então vamos lá. Agora, como nós tínhamos falado, né? Ele vai pegar duas metades. Cada vez ele pega pedaços menores. Ele vai começar pelo lado esquerdo, né? Ele escolheu o algoritmo. Ou seja, de 0 a 2. Pivô agora é Alex, por causa daquela divisão por 2, né? Então, ele vai fazer aquelas condições, né? E vai fazer a contagem. Vejam, ainda não está satisfatório. Então, os índices não são alterados. Quando está satisfatório, né, os índices são alterados, ele conta, né, da esquerda para lá e da direita para cá, tá? Então, aqui no caso, não foi alterado. É o algoritmo ao contrário que funciona, né? Então, os índices que sobram, né? Mas do outro lado, Bacon com Alex, como foi favorável, né? Aí ele contou, ele subtraiu do lado direito, né? Então, nós temos os últimos índices, 0 e 1. Então, ele vai fazer o swap de Calígula com Alex, tá bom? Então, vamos fazer aqui o swap de Calígula. Opa, não selecionei tudo. Ele vai fazer o swap do Calígula com o Alex. Vou fazer um retângulo bem grande para trazer. Prontinho, tá? Como são só 3 elementos, nós só vamos fazer tudo nesse slide aqui e o histórico é o próprio vídeo, né? Bem, agora vamos lá ver o que mais que ele sugere, né? Ele faz um novo loop, tá? E finaliza o while, não encontrou outra condição. O I ainda é menor ou igual a J, então ele calcula um novo meio. Quem caiu para o meio? Agora é o Calígula. Então vamos colocar essa cor aqui, para ficar bonitinho, tá? Esse selecionador aqui é horrível. Nós marcamos, deixamos os quadradinhos para vocês saberem, né, que é um tipo de char string com cada caractere separado, tá? E aqui nós vamos restabelecer a cor desse cara aqui. Os outros é mais fácil. Prontinho. Beleza? Agora o pivô é Calígula, né? Ele movimenta os índices e vai fazer o quê? Ele chegou à conclusão que tem que swapar Calígula com Bacon. Por quê? Ele encontrou uma condição aqui, ó, positiva e aqui também, correto?
Então, os índices foram ajustados e ele vai fazer o quê? Um swap de Calígula com Baco. É realmente uma jogada de gênio. Contagem, mover os índices, você ir lá fazer o swap daqueles elementos com os índices como se fosse cegamente, né? E ele dá certo. Tá? Então, desse lado acabou. Ó, ele vai para o lado de Netuno e Zeus. Correto? Então, vamos marcar aqui. Tá? E vamos para o próximo slide, onde nós temos os 4 elementos que sobraram aí. Vamos afastar eles bem, para a gente poder fazer. Graças a Deus, isso aqui está agrupado. Então, vamos preparar para o swap. Deem uma respiradinha aí, né? Deem uma pausa para a gente fazer esse lado. Bem, vamos fazer agora o lado direito. Uma coisa que eu queria ressaltar já para vocês. Por que o desempenho desse Quicksort é maior? Porque ele faz contagem para só fazer o swap, né, daquele elemento que vai determinar os intervalos. Tá? Ele tem menos swaps. Geralmente, no Bubble Sort, a todo momento você encontra um elemento da esquerda maior do que o da direita, você vai lá e faz o swap. Tá? Ao invés de fazer isso que esse cara fez, que é contar e fazer o swap só quando é necessário. Tá certo? Ele faz por contagem. Vocês podem contar o número de swaps de um Bubble Sort e contar o número de swaps de um Quicksort para vocês verem a diferença. Né? E está aqui tudo marcado no programa para vocês poderem fazer isso. Cria uma variável, número de swaps executados, que vocês vão ver. Correto? E isso vai fazer uma grande diferença quando você tiver também um arquivo grande, uma lista grande. Correto? Então vamos lá para o nosso programa ver o lado direito. Primeiro pivô, Netuno. Vamos colocar a cor nele. Né? Acho que eu vou colocar só aqui. Só desse lado aqui, mas ele não faz isso. Então, ele está agrupado e não seleciona o quadradinho. Vamos colocar aqui vermelho. Pronto. Esse é o nosso pivô. Correto? Então, ele veio andando, contando, tá? Aqui, quais são as condições favoráveis? Quais são as condições favoráveis? Da comparação de Vânia, e Zeus e Netuno. Quantas são que vocês encontram? O I começou com 4, o J com 7. É o que? A favorável é o lado direito aqui, ó. Porque Nero está certo. Correto? Ele é maior do que Netuno. Então ele contou um desse lado. Porque agora os contadores, nós temos 2 contadores. Esse aqui que sobe e esse aqui que desce. O I e o J. Nós dividimos um pedaço, mas nós fazemos nesse pedaço exatamente o que nós fizemos no grande pedaço. Tá? Então, realmente, do lado direito havia uma condição favorável, né? Aí, o que ele faz? Ele manda swapar Zeus com Nero. Então, vamos swapar os 2 bichinhos. Swapamos os 2. Tá? Voltamos lá e vamos ter novamente, temos uma outra condição favorável desse lado aqui, ó. Por quê? Porque Zeus é maior do que Netuno. Então, vamos fazer a troca aqui, ó.
que ele fala, ó, trocar Netuno com Netuno. Mas é aquele fenômeno que nós falamos com vocês, né? O que que acontece? Isso aí é para que os contadores I e J sejam ajustados para o próximo loop, tá bom? Então, beleza. Então, acabou essa rodada aqui, tá? Agora ele vai fazer as coisas no pedaço Zeus e Vânia, tá? Pedaço Zeus e Vânia. Ele vai fazer um novo swap aqui, tá? Então, ele veio aqui para o índice 6 e 7 não se encontrar ainda, né? Mas esse aqui, o J foi decrementado, vocês estão vendo, né? E o de cá é incrementado. Mas ele não faz nada, tá? Ele não faz nada aqui. Aí, os Zeus e Vânia saíram daqui, correto? Vânia estava em último. Vânia estava em último quando nós começamos aqui. Vamos conferir. Índice 0. Ela estava no final. Então, vamos trocar aqui. Vânia estava aqui. Então, Zeus e Vânia teriam que ser swapados aqui. Nós só temos que movimentar os Zeus. Tá certo? É que nós começamos essa lâmina, se vocês pegarem o histórico aí, com a Vânia no lugar errado, tá? Então, agora nós temos esse lado ordenado. E da última vez ele verificou no lado do esquerdo, quarto elemento da esquerda, que ele não precisava mais ordenar, tá certo? Então, estamos aqui com o nosso pequeno array ordenadinho, tá bom? Se vocês quiserem fazer o chinesinho, o que é o chinesinho? Coloca numa planilha, né, as fileiras I, J, o array A, vocês vão ter mais cuidado com ele, né? Porque aí é ordem, eu aconselho vocês recortarem papel, né? E repetirem esse processo, tá? Depois nós vamos colocar uma lista maior aqui para testar direitinho, tá? Vocês vão ver que dá incrivelmente certo. Então marquem as características do Quicksort. Ele faz contagem, ele não vai fazendo swap, né? A torta e a direito, ele faz apenas os swaps que são precisos. E se vocês devem ter notado, né, o swap, o contador realmente mostra a posição correta, tá? Porque se você vem contando aqui, ó, achei um, né, que é maior que Maria. Vamos fazer a lógica contrária, né? Se eu achei um Vânia, que é maior do que Maria, um Zeus, que é maior do que Maria, esse lado aqui vai ter 2 para trocar. Só que você troca os extremos do array, tá? Você troca, da primeira vez, realmente o Vânia já estava no final, tá? Você troca extremos com esse, né? Então você apressa. Você vê que tem um e troca extremo. Então você apressa a ordenação. Muito mais do que se viesse assim, se eu encontrar uma condição positiva, eu troco. Por que que ele não escolheu justamente isso? Ele escolheu contar os desfavoráveis, né? Por quê?
para justamente provocar esse fenômeno aí, né? Ele ter swaps numa extensão maior, correto? Então isso aí é muito bem feito mesmo, né? Mas hoje com as máquinas rápidas, né, você não precisa assim utilizar dessa forma. E tem outro tipo de sorte que está vindo aí, que é o tal do Radix, né? Tem outros métodos também, né, que vocês devem ver aí na literatura, porque hoje nós temos CPUs tão rápidas, né, que nós não precisamos disso. Os itens são colocados já nos seus locais de pesquisa, né, e o importante, gravem, é você achar os itens, tá? Não é tão importante você tê-los ordenados. Ordenação é só para relatório. Só que depois que acabou a era do papel, né, você não precisa ter relatório impresso e ficar ordenando grandes massas de dados, né? Primeiro você faz uma seleção, isso é o SQL, olhem a playlist de SQL também, nós ainda vamos colocar mais coisa lá, né? E então hoje você faz primeiro uma filtragem e depois a ordenação. Então os softwares não precisam ser assim tão rápidos. Tá certo? Nós já temos CPUs rápidos. Positivo? Então, esse é o final da nossa aula aí de ordenação Quicksort, né? Aula 36. Muito obrigado pela atenção de vocês.